Boa tarde a todos. Boa tarde. Voltando ao nosso estudo do livro Desobsessão por Corrente Magnética. Paramos no capítulo 7, a equipe mediúnica na desobsessão por corrente magnética. Pergunta número 3. Como o dirigente deve utilizar a palavra? A palavra, qualquer que ela seja, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. A mente, como não ignoramos, é um incessante gerador de força, através dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo que é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. Por isso mesmo, em todos os nossos campos de atividade, a voz nos tonaliza a exteriorização, reclamando o apuro de vida interior, de vez que a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação. É por ela que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhes compete. E pela voz, o trabalho pode ser favorecido ou retardado, no espaço e no tempo. André Luiz, Entre a Terra e o Céu. Essa questão é muito importante. Até não só no aprendizado do entender ou sentir no trabalho de corrente magnética, mas também no cotidiano da nossa vida. Nós temos que aprender a falar com o coração. Não falar com as emoções, nem com a capacidade intelectual. Se falamos com a capacidade intelectual, nós falaremos de uma forma mentirosa. Se falamos através das emoções, nós falaremos através de formas explosivas. Mas se falarmos através do coração, nós vamos nos fazer compreendidos e ser obedecidos. Isso é igual domador de animal. Às vezes, eu vejo pais educando filhos sem compreender a conotação do tom da fala, do magnetismo da fala. E o filho não obedece. Por que ele não obedece? Porque ele não sente ali nenhum poder do pai sobre ele, nenhuma autoridade e nenhuma verdade. Vou dar um exemplo. A criança está fazendo uma coisa errada. Você olha para ela e diz: Alice, não faça isso. Saiu com magnetismo de proibição, não é? Aí se a criança está fazendo alguma coisa errada, novamente você diz: Alice, não faça isso. Ela vai olhar para você, sorrir e continuar fazendo. Porque ela não entende o que não é fazer isso, ela sente o que não é fazer isso. Aí você olha para a criança e diz para ela: eu te amo. Ela vai sentir amada? Mas se você dizer: minha filha, eu te amo. Então, é a mesma forma no danar e no amar. E a corrente magnética é isso, a gente tem que adentrar dentro, não só com o dirigente, mas todos nós temos que adentrar, o doutrinador, a direção, o do passe, ele tem que adentrar dentro do mais profundo do coração e sair a expressão daquilo que ele acredita e que está pautada sobre o amor e a responsabilidade da função que ele está ali desempenhando em nome de Cristo.
Ele tem que falar com autoridade. Cristo falava com autoridade. Paulo falava com autoridade. Não é? Por isso foram mais acentuado a história deles. Qual história maior que existe na face da terra? Cristo, depois dele é Paulo. Quando nós assistimos aquele filme, nós vimos que Paulo falava tranquilamente, mas o tranquilo dele era enérgico. Não dá opção, é obedecer, porque vem carregado de magnetismo. Né? Continua. Como podemos observar, a palavra tem a mesma natureza de todas as demais forças utilizadas na corrente magnética. É dotada de energia elétrica, libera raios dinâmicos e é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. E pela voz o trabalho pode ser favorecido ou retardado. Se a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação, conforme as expressões veiculadas pelo dirigente, o gerador de forças, representado pela mente dos médiuns, irá observar, criar e emitir energias nesta ou naquela direção, produzindo ações específicas, próprias ou não, a cada fase da corrente mento-eletromagnética. O dirigente deve utilizar a palavra com sobriedade, reconhecendo que não existirá formulações verbais sem efeitos. Não existe fórmula isso aí. Isso aí é nuances de acordo com a necessidade, o momento, o entendimento e a aproximação. Né? É brando, é firme, é autoritário, é exigente, é amoroso, é brando, não importa. Você ali é a condição, você entra e não sabe o que vai acontecer. Aí você tem que fazer aquilo que for necessário e adentrar dentro do pensamento dos espíritos que ali estão coordenando. E se os médiums seguir esse curso, a corrente, meu querido, flui de uma forma extraordinária. Mas se o médium desliga, ou questiona ou critica, ele isola ele e começa a criar também dificuldade para o conjunto e o todo. Pergunta número 4. Como o dirigente deve conduzir cada fase ou momento da corrente desobsessiva? A. Fase de expulsão. Todos os médiuns, passistas e psicofônicos buscarão e serão auxiliados pelo dirigente a atingir a reflexão mental, em análises rápidas e criteriosas dos seus estados íntimos, para a realização da limpeza psíquica, expulsando os remanescentes vibratórios do seu dia, auxiliados pelo prodigioso banho de forças oferecido pela prece e autopasse, colocando assim em condições de serem úteis. Nós não fazemos a mentalização, nós não fazemos esse banho de energia, nós não fazemos toda essa expulsão de todos os males que há em nós, e aquele que segue a mentalização à risca, obedecendo mentalmente, porque quando a direção fala, cria-se imagens que nosso cérebro capta e transforma em nossa mente um filme tridimensional de cores, tonalidades, intensidades, energias, remédios, medicamentos, bálsamos. Compreende isso? Eu fiz essas experiências quando eu iniciei. Eu ia fazer uma cirurgia de hérnia
Então, o dirigente falava assim, vou ver se esse trem funciona mesmo. Você está entendendo? Falei, vê se isso funciona mesmo. Se ele está plasmando, eu peguei 2 dedos e coloquei aqui. Eu tinha ido no médico, o médico falou, não pega peso, não joga bola, não faz isso, não faz. Você tem que fazer cirurgia. E eu estava iniciando na corrente magnética. O trabalho. Aí mas então será que isso funciona mesmo? São Tomé. Eu falei, deixa eu fazer a experiência. Já que ele está magnetizando, eu posso magnetizar, né? Já encerrou tudo, né? Transferiu para todo mundo lá. É um momento meu, então... Sumiu. Acabou. Não foi uma vez só, não, gente. Foi uma. Aí depois eu falei, agora não preciso mais, que agora já comprovei. Né? Comprova. Então, isso existe. Esse processo é um processo que a direção entra em comunhão com os espíritos elementares, magnetizadores, detentores do equilíbrio mental, conhecedores das leis que regem o pensamento, a matéria, e está à nossa disposição. E se nós obedecermos esse fluxo sem desligar, não é? É como a lâmpada está ligada na tomada, não pode desligar a tomada não. A tomada é o dirigente, então você tem que estar plugado, porque o dirigente está ligado na energia elétrica. Está entendendo? Então é um elo, é uma corrente de energia. Nós fazemos milagres. B. Fase de absorção. Com o concurso da prece e da mentalização, concentrando-se nas frases e orientações ditas com envolvimento e carinho pelo dirigente, os médios atrairão a vigorosa corrente mental, nascida da integração, sintonização com servidores espirituais, interligando-se em seguida pelo fio constituído pelo perispírito, formando uma poderosa bateria mento-eletromagnética, a expressar a força do pensamento coletivo. Uma só vibração, imprimindo o máximo de ritmo e harmonia à palavra, ao som e à ideia. Mento eletromagnético. Tudo nasce na comunhão do pensamento unificado do conjunto dos trabalhadores. Amplia-se e dá direção. Não basta só ter pensamento. Não basta só estar dentro do trabalho. Se individualiza o trabalho, diminui-se a intensidade. Não é? Você fala assim, um cavalo só vai puxar uma carroça. Coloca 100 quilos na carroça. O cavalo, daqui 1 quilômetro, está morrendo. Coloca 500 quilos na carroça. E 20 cavalos puxa a carroça. Daqui 10 quilômetros, todos os 20 cavalos estão sem cansaço. Normal. Não é? Mais ou menos assim. C. Fase de emissão. O dirigente coordena e auxilia a direcionar o potencial energético presente neste momento na corrente, induzindo os médios a acionar pela vontade a emissão dos raios mentais e vitais, destinando-os aos pacientes encarnados e desencarnados, que se encontram nos ambientes da instituição ou nos seus locais de origem. Uma verdadeira magnetização mental. Estabelece-se com esta ação conjunta um poderoso envolvimento, levando aos obsessores e obsidiados pelo pensamento uma salutar corrente fluídica, estabelecendo laços fluídicos entre a corrente e os enfermos psíquicos.
Nós vimos lá no Evangelho que lemos que o pensamento, a prece, através do pensamento e a vontade, ela usa o fluido cósmico do universo para se comunicar, assim como que o som usa as partículas do oxigênio para levar o som. Então, nesse momento, a corrente ampliada, através do magnetismo, através da vontade, através da unicidade dos pensamentos dos médios e juntamente amparado pelos mentores espirituais, controladores mediúnicos. Então ela tem uma força quântica de vencer tempo e espaço. E modificar o elemento da matéria. Quantas provas nós temos aqui? Ontem uma fez aniversário viva por causa de uma dessas, não foi? Antes de ontem, né? Hoje é 24, dia 22, né? Viva, fez aniversário encarnada, porque poderia estar desencarnada, porque iria abrir o cérebro dela lá no... Não é? Aquela história do... Entre tantas outras. A mãe do Rony também, né? Mas uma daquela história do Danilo. Lembra, Rony? Danilo? O menininho está na UTI. Você lembra dessa história? Filho da Fabrícia. Estava na UTI desenganado com os médicos, né? Já tinha falado com os pais. Falou, olha, não tem esperança. De hoje para amanhã, não tem esperança. Fabrício ligou para Jalmi. E a Jalmi veio e falou, tem jeito de o senhor ir lá amanhã? Eu falei, sim. Vamos me dar o nome completo e depois eu te digo se é necessário ir. Mas se for necessário eu vou. Eu pago as unhas. Não há necessidade de pagar nada. Né? No outro dia a criança saiu da UTI. Nossa. Fizemos aqui a transposição de energia. Compreende? Há um aspecto interessante nesse caso. Em situações materializadas, é uma forma de atitude. Em situações espiritualizadas é outra. Aquela que a energia ainda não desceu para a matéria, só tem um reflexo na matéria da enfermidade. Veja só, no fator energético espiritual, lança-se a força do pensamento magnetizado, compondo todos os elementos e princípios necessários para o corpo perispiritual. E aquela energia trabalha, então, nas intrínsecas linhas do perispírito. A enfermidade ainda não manifestou-se na matéria, tem um efeito na matéria, mas não manifestou. Podemos dizer, a água não virou gelo, ela é líquida ainda, não é? A hora que ela vira gelo é que está na matéria, lá já o tumor, né? Então, nesse aspecto, vai ser o fator energético. Agora, esse tem o outro aspecto, não é? Nós poderíamos dizer, igual aquela de Eurípides Barçanufo, na bicorporidade. Se ele lançasse só essa energia espiritual, a mulher lá conseguiria fazer o parto e ficar viva? Não. Não faria, porque teria que modificar alguns elementos na matéria, né? Ainda não é dado a nós isso. A matéria tem que ser usada para mexer na matéria. É da lei de Deus. Isso aí é lei natural. Não se confundem. Não adianta nós tentar querer pegar a água vaporosa. Pega. Você pega a água líquida. Não, mas se você pegar e condensar ela, você pega o gelo. Né? Você pega o gelo, pronto, acabou. Então, assim, os elementos não se confundem.
enquanto matéria, enquanto energia, eles caminham para a unicidade, aí é outro, só tem uma energia. Então aí vem esse outro aspecto do tratamento, igual no caso desta companheira, né, que fez aniversário, no caso do Danilo. O médium que tem ectoplasma, uma capacidade de concentração maior, e não sei mais o que, a vontade, né? Tem que ter a vontade. E a vontade entra naquilo agora, Rony, que é a vontade do amor. Porque a vontade do amor não importa com a dor. Por quê? Porque ao fazer isso, ele transmuta-se. O corpo perispiritual do médium transmuta-se para o corpo físico do paciente. E o corpo perispiritual do paciente transmuta-se para o corpo do médium. E nesse processo, a energia materializada transfere para o corpo perispiritual do médium, que passa a sentir todo o efeito da dor, que não é pouca, do paciente, que não é pouca. Tem um câncer, você sente as dores do câncer, o médico sente 2 vezes mais. Não, porque o seu corpo tem uma proteção, tem a imunidade, tem os fatores energéticos, e o do médium, ele invadiu outro espaço. Aí ontem, ele falou ontem, agora eu lembro agora, onde o amor é dor, onde o amor vira dor, e onde a dor não vira o amor. Agora nós entendemos o que Francisco quis dizer. Você está entendendo? Por que a dor não vira amor? Porque quem sente a dor sem amor, ela não vira amor. Ela vira revolta, raiva, ódio, desprezo. Essa dor que você fala aí, no caso na corrente. Quando a gente está atendendo, sim, os médicos na corrente faz também faz também. Sim, também faz, mas não com essa intensidade. Porque é trazido, não é transmutado. Igual a bicorporidade. Porque muitas vezes o médium sente. Sim, é trazido o efeito energético, mas não é transferido o efeito energético com tanta intensidade. Quando é feito isso, é de corpo perispiritual para corpo perispiritual. São energias. Agora a outra condensa. Deixa eu terminar que você vai entender. Aí o que acontece? O médium vai lá, envolve todos os elementos no duplo etéreo do paciente e o corpo físico. Faz-se o mata-borrão, a esponja, para o corpo perispiritual do médium. Entendeu aí? E ele retorna. O seu próprio corpo. E ao retornar, o que ele traz? A enfermidade. Na sua totalidade ou não? Aí é de Deus. Aí não é escolha da gente. Não é? Aí já saiu da nossa capacidade de escolha. Merecimento e tal. Então aí traz. E o médium ali tem que expulsar. Leva 3 minutos, 3 horas, 3 dias, 2 meses. 3 meses. Isso só existe uma forma de fazer isso, se tiver amor. Puro, sincero e entrega total. Está compreendendo que são 2 aspectos? E nesse fator vem mais um problema, mais uma coisa séria. Porque essa energia, essa forma, ou essa disciplina de trabalho é muito perigosa, porque ao abandonar o corpo,
o médium fica à mercê de determinados fatores à sua volta. Entende isso? E se dentro do trabalho existe uma contradição afetiva, uma raiva, um melindre, uma desobediência disciplinar, não é? Um médium de um trabalho igual ao nosso, vai lá no terreiro, como já aconteceu várias vezes. Quando ele vai lá no terreiro, o que acontece? O que acontece quando você vai num curral? Você traz o quê? O cheiro da vaca. Quando você vai no terreiro, você traz o fator energético lá movido, acompanhado de quê? Das companhias espirituais que ali afinizam com você. Você foi lá, ele pode te acompanhar. Você que foi, ele não veio aqui. Se ele vier aqui, ele vai ser atendido. Mas se ele vem, se você foi e trouxe, ele vem como o quê? Acompanhante. É da lei não ser barrado. Você convidou. Você convidou. Está lá no livro Mensageiro de André Luiz, segundo livro, está lá. A hora que a mulher abre a porta lá e fala para eles entrar. E o que eles quase ocasionam lá na colônia, não é? Então abriu, deixou. Então aí esses espíritos aqui, comungado com o médico, vai desviando as linhas das energias ali do pensamento, do trabalho e do envolvimento, do entrelaçamento do objetivo daquela obra. E se um médium faz esse trabalho, ele tem já a capacidade de aproximar do médium que está em trabalho de, vou dizer, não mas vou falar, viagem astral. Não é? Fica parecido com viagem astral, mas não é uma viagem astral, é uma bipolaridade, não é? Bicorporidade, vamos dizer assim. É uma bicorporidade. Seu corpo está aqui, ele vai para outro lugar. Então, assim, eu tenho essa facilidade de fazer isso, né? Dá a condição de fazer isso, mas precisa desse equilíbrio no conjunto do todo, porque senão ali envolve em substâncias perversas. Aí a hora que traz aqueles elementos doentios, aquele espírito que entrou, ele é um inimigo do espiritismo kardecista. Então, precisa de muita coisa para ele judiar com o corpo do médium? Não. E pode haver até a ruptura da lucidez. A ruptura da lucidez. E em casos mais graves até o desencarne. Nossa. Deus permite? Claro! Lógico! Lembra lá naquele livro lá, aonde o médium curador chegou lá depois de um processo, né, de acessão, queda, falência, e ele foi armado para um encontro e para uma festa, e ele, a hora que enfiou a mão para arrancar o revólver, o mentor espiritual enfiou a mão dentro do peito dele e apertou. Deu um infarto, ele morreu. Por quê? Para salvar a encarnação, tudo que ele já havia feito. Ele ia perder tudo em outras encarnações por um minuto, aquilo que Jesus falou, por uma palavra que sobe aos céus, você desce para o inferno, né? Aí o caso desse mais real, ele está em verdade. No caso do trabalho do seu pai, se não tiver conseguido isso, então a nossa família acredita também. Sim, claro. A família nossa, sim. Foi misericórdia divina. Foi misericórdia divina. Foi infartado meia hora depois. Com certeza. Viraria chacina.
Porque não seria, não, ia chacina do outro lado, porque ia com força total. Não seria um só. Para não deixar descendência. Misericórdia de Deus. Deus que abençoe. Letra D. Fase de recepção. Sendo esta fase a que predomina nas ações da corrente mento-eletromagnética, o dirigente deve estar atento para todos os fenômenos que ocorrem neste momento para conduzir cada etapa. As passagens iniciais e finais devem ser destinadas aos próprios médiuns, à equipe, aos recintos psíquicos do grupo espírita, geral ou localizado, auxiliando o reajuste vibratório dos medianeiros e a adequação criteriosa dos ambientes. Esses cuidados não só preparam, mas também tratam os médiuns, prevenindo obsessões e desequilíbrios, além de favorecer a higienização, livrando a todos de certos princípios destruidores, exercidos pelo vigoroso contágio do pensamento oriundo das mentes enfermas. Compreende aí a grande dádiva que temos do primeiro e último atendimento? O tanto que nós somos atendidos, o tanto de coisas que são evitadas, de tanto de desarmonias, dores, enfermidades e tragédias são evitadas, nós participando de um trabalho que somos os primeiros que são atendidos e os últimos que somos atendidos. Nosso lar, famílias, familiares, trabalho. No desenvolvimento, atende-se os espíritos obsessores ou obsidiados, ligados direta ou indiretamente aos pacientes encarnados em tratamento, com consequente destruição das formas ou clichês mentais, bacilos psíquicos, matéria mental fulminatória. Geralmente, na nossa experiência, o dirigente da cadeia magnética comanda as passagens rápidas do sistema, usando as expressões passe, passe, passe. Essa atitude do coordenador deve estar em perfeita sintonia com a direção e equipe espiritual, que, por sua vez, atuam em ação sincronizada com os trabalhadores encarnados, seja transmitindo fluidos em benefício dos sofredores ou emitindo imagens sustentadas por aparelhos ou pelas emanações vitais da corrente. A semelhança de um grande condensador ectoplasmático, buscando inverter o estado de hipnose e degradação mental em que se situam as entidades atendidas. Olha só o tamanho desse trabalho, sabe? A hora que nós deixamos nos levar docemente na obediência daquilo que nós nos propusemos ali, unificando pensamento e vontade. Obediência. Recebe, recebe. Passa, passa. Siga, siga. Elimina esses bacilos mentais, essas bactérias astrais que fazem os processos obsessivos, as loucuras, as demências, as problemáticas de enfermidade. Tudo é eliminado ali através de um fator desses aparelhos astrais que são colocados. Geralmente, nós falamos desses aparelhos em forma de metáfora. Uma estrela cadente veio e paira sobre nossa casa. Não, é um aparelho que é colocado ali, como se fosse um capacete também. Como se fosse aqueles sugadores, né, que colocam em cima do fogão, né, que suga ali a gordura, não é?
Então, tudo isso é colocado aqui, aparelhos de magnetização, de expansão energética, sabe? Tudo são colocados para esse grandioso trabalho, e isso é feito em minutos, porque às vezes eu fico pensando, mas como é que a espiritualidade consegue fazer isso tudo em tão pouco tempo? Mas, olha, se você ler na outra dimensão lá de Inácio Ferreira, você vai entender. Ele viaja em outra dimensão em questão de quê? Minutos. Minutos. Não passou 5 minutos. Ele viajou tempo e espaço que equivaleria na Terra por meses. Não é? Então não existe esse tempo ali marcado. É um processo totalmente atípico à nossa compreensão material. No desdobrar dos acontecimentos, o dirigente, auxiliado pelo médium vidente ou clarividente, volta a atenção para o efeito das passagens, isto é, as reações desencadeadas pelas ligações transitórias dos espíritos à corrente como um todo, ou aos médios psicofônicos individualmente, chamando a atenção, corrigindo, orientando, colaborando na magnetização ou doutrinação mental que os médios neste momento realizam, através de vibrações em doses homeopáticas, de igual intensidade e contrárias ao conteúdo mentofluídico detectado, visto ou percebido pela sensibilidade mediúnica de cada medianeiro. Então aí, nesse momento, o dirigente ele tem que estar atento a cada médium, porque ele tem que ver a hora que o médium desliga, a hora que o médium está sendo influenciado mais, ou está ali com animismo, e vai indo. Então ali é cutucado, é chamado, é manipulada energia, é da passe, é ampliação, é despertamento, né? E uma martelada na cabeça, e assim vai. Já que não tem um martelo, dá uma cutucada no meio das costas, né? Tinha um médium da corrente uma vez falou assim: quando você põe a mão em mim, você tira toda a minha energia, você está tirando energia. Eu fiquei com piedade, falei assim: eu estou tirando energia de quem está trabalhando, para quê? Para ficar pesado para mim? Não, está auxiliando, doando energia. Então estava tão contrário, tão rebelde, que já acreditava, né? E as trevas acreditavam, né? Fazendo ele acreditar, porque ele era um desses que ia no terreiro, né? Foi, né? E depois veio para cá para dentro, até conversamos muito sobre isso, né? Então até ali já deturpando os valores de um trabalho. Acho que o dirigente vai pegar energia do médium, para quê? Para a corrente não funcionar? Para que ele sobrecarregue? Porque quando o dia que a corrente, os médios estão mais dispersos e a corrente está com fragilidade, o dirigente, eu no meu caso, não sei os outros, me dá dor de coluna. Às vezes eu trabalho ali embaixo carregando, quebrando pedra, carregando pneu lá, fazendo tudo quanto é trem, não sinto nem uma dor na coluna, e eu dirijo a corrente, eu saio quase descadeirado dela, porque é uma energia que sai lá da Kundalini, sai aqui, ó, e aí você dá uma dor nas costas que vocês não têm noção. Você fala: poxa, vou ter que tomar Infinite 12. Compreende? É sério. Então essa loucura mental, quando ela entra em disfunção com a corrente, com o dirigente, aí cria essas ilusões, esses pensamentos, aí começa um duvidar do outro, um sentir o outro, começa essa discordância, né? E eu nunca gostei de médium da corrente. Aí, nessa época aí, eles falavam que o médium da corrente, o médium vidente, né, falava, fazer isso. Eu não concordo nisso, porque o médium da corrente, sabe,
que tenha médios ótimos, mas médio da corrente, ele é obsediado naquele instante ali. É o dirigente que tem que ter sensibilidade para ajudar e sentir o que é a necessidade. Você está entendendo? Porque a hora que você recebe lá, você recebe quem? Não é o obsessor? Não é o espírito? A hora que o espírito passa, ele vai te passar o quê? O que ele pensa. Você tem uma capacidade extraordinária para discernir? Rapaz, é uma confusão mental muito difícil. Você está no meio da labareda, você vai saber qual é a cor do fogo? Não. Quem que tem que saber? Aquele que está olhando. E ele que tem que ter a sensibilidade. Porque senão causa muito conflitos. E quantas vezes, Maria também já viu muito isso, não da dirigente, fulano está assim, passado. Aí, no outro, mas já, olha lá, ele é um mentiroso, ele está mentindo, então, sabe, xinga o outro. Aí coloca para fora, e os espíritos obeteiros ali estão batendo palma, acreditando, rindo, porque é evidência. Que evidência o que é? Animismo. Sabe? Os dois estão intrigados lá fora e lá dentro, sabe? Isso eu vi acontecer. Realçava só os defeitos. Tentaram fazer isso aqui. Eu ficava olhando naquelas épocas de que ficava falando. Aí eles combinaram entre si e dando na corrente, a hora que encerrar, eu vi o Geraldo desse jeito. A Angélica chegava lá. Aquilo é verdade? Eu falei, nada. Eles não viram nada. Nada daquilo que eles falaram, eu sinto, está acontecendo, não está passando em mim. Eu deixava. Mas fui explicando. Eu quero ver até onde vai isso. Você entendeu? Eles combinaram entre si de falar coisas ruins e negativas. Geraldo está sentindo isso, está aquilo. Eu estou sentindo o que? Eu estava mais saudável que a Copa da Bahia. Chegou um dia que eu fui levar a Angélica desesperada para ter filho. E aí, para ter filho, né? E aí, o seu Antônio tinha ido lá naquele... Doutor Antônio, lá no Goiânia Parque Sul. Um homem realmente extraordinário. Mas cobra. Você entrou lá, moço, você morreu em R$30 na consulta e 150, 200 em cirurgia. Ninguém sai de lá com uma cirurgia, 2 para 3. Então, na minha você larga lá, é 500 conto. Perfeito, nós fomos. Aí entrou tal, né, na consulta, paguei, na época era 20, paguei meus 20 da Angélica. Ele olhou para mim, eu estava de óculos assim, ele falou, você precisa fazer uma cirurgia nos olhos. Eu já anotou. Aí ele falou assim, e na coluna também. Aí tá bom, né? Aí isso aí lá fora, você vai fazer essa cirurgia? Eu falei, nenhuma. Tá bom. Aí da Angélica, né, falou do aspecto você vai engravidar, você vai ter uma menininha e tal, vai ser assim, assim, assim. Eu olhei para ele. A hora que eu cheguei, nós estávamos sentados na cadeira, igual tá assim. Eu deixei que tá vocês aí, e ele na cadeira assim, com a mesa assim. Eu olhei para ele e eu vi um espírito indiano atrás dele. O espírito estava, ele sentado na cadeira, com os braços assim, encostado na mão, e o espírito estava atrás dele assim. A hora que ele fazia a evidência, e a hora que ele colocava no papel o que a pessoa precisava fazer, o espírito fazia isso. Estava por conta dele. Por quê? E movimentava o quê? A vontade. Dinheiro. Então, assim, no caso da Angélica, eu sabia que ela não teria, nessa encarnação não vai ter filho. Então ele falou, faz uma cirurgia para quê?
A minha coluna estava doendo, de tanto que eu tinha trabalhado durante a semana. Mas eu não estava com problema de coluna. Ia fazer o quê? Uma cirurgia na coluna só porque eu tinha trabalhado pesado na semana? Era só eu diminuir a intensidade do trabalho na 1 ou 2 dias, no terceiro dia minha coluna já estava boa. Você ia passar por uma cirurgia por quê? Uma convalescência de coluna é 45 dias. No campo do trabalho espiritual, né? Nessa cirurgia espiritual. Se for na medicina, 1 ano. Está entendendo? Por causa de dinheiro? Então isso é muito sério. Então o que está dizendo, sabe, nós temos que ter muito cuidado. Se o trabalho for em uníssono, no trabalho da corrente, no trabalho da direção, no trabalho da obediência, as coisas não é fácil porque é tudo no ilusório, é tudo no surreal, é tudo na mente, não tem nada material. Material é só efeito. Então nós temos que ir através do quê? Do amor, do carinho, do amor, da obediência, do respeito, da integração, do desinteresse, do não julgar, não condenar. Ah, estou aqui para trabalhar, Deus abençoa, a mão está aqui, pega nessa mão, pega nessa. Vamos trabalhar, recebe fulano, receba, se for da sua vontade, Deus, minha energia dá, receba, siga, vai com Deus, irmão, Deus te abençoe, pronto. Rezo, recebe a energia da natureza, aí eu lembro que eu abracei o jatobá, pus a mão no jatobá, abracei o pé de angico, abracei, recebi, pronto. Recebe a energia das pedras, lembrei, estou lá com o pé na pedra, recebendo aquilo lá, pronto, recebi, agora vamos receber fulano, eu recebi, segue, passa, corpora, não estou vendo ninguém, mas eu estou sentindo choque, então isso deve estar passando por mim, que bom, que passe mais, segue, pronto, obedeceu, acabou, rendeu 100%. Ou 60 ou 30, como disse Jesus lá na parábola do semeador, né? As expressões passe são proferidas obedecendo a ligeiro intervalo entre elas, podendo o dirigente formular pequenas frases de reconforto aos espíritos em atendimento, não se esquecendo, porém, de que os bons pensamentos dirigidos ao alto valem muito mais. Com a destruição das formas, pensamentos, bacilos psíquicos, matéria mental fulminatória e atendimentos dos sofredores, incluindo as formas ovoides durante a passagem, ou por mergulhos e interrelações subsequentes, contínuas ou não, o dirigente determinará a retirada das entidades do sistema com as expressões siga. Sem contar essas formas de pensamento, bacilos mentais, ovoides, sem contar as magias, né? As transmutações da magia, que faz mais ou menos como faz na bipolaridade, só que sem a necessidade dos médios irem lá. Então é enxergada a magia, o dirigente plasma, através da força do pensamento e traz, e junto com ela os espíritos que compõem, e ali é desmanchado através de um magnetismo e através da força da indução da palavra, fazendo que os médios da corrente também exalem aqueles fatores energéticos já agariados desde a aglomeração do início do trabalho, ampliado pelos espíritos, e ali é incinerado, é diluído, é desmanchado, é desaglomerado, é esparramado como poeira aqueles fatores da magia negra. Sim? Sim. Dá para parar aí? Como é que é?
Parei aqui, ó. Se quiser, pode só esse aqui para finalizar. Então pode. Aí eu paro aqui, né? Deixa eu ver aqui. Pode ir até aqui, sim. Esse aqui é outra parte, não é? Não, aí o capítulo acaba aqui. Aqui quando começa a outra. Então tá. Pode vir até aqui, ó. Tá bom. Tá bom? Uhum. Resultará dessa operação energético-magnética a condução dos espíritos enfermos aos postos de emergência, às câmeras de retificação das colônias espirituais, aos núcleos de doutrinação da pátria maior ou na esfera da crosta, podendo ainda permanecerem na própria instituição para a continuidade do tratamento. Ressaltamos que não existe nada de absoluto em qualquer uma dessas expressões. Cada uma das etapas, momentos e fases são repetidos na sequência do trabalho, nessa ou em outra ordem, conforme a diretriz necessária ao atendimento. Continuar? Número 5. Como e qual a melhor ordem para se repetir as fases ou momentos da corrente magnética? Em que fase encerrar? Resposta. A experiência tem nos indicado que o esquema mais propício é o seguinte: número 1, expulsão. Número 2, absorção. Número 3, emissão. Número 4, recepção. Devemos iniciar pelas fases 1, 2, 3 e 4 em sequência. Após no momento 4, ou de recepção, através das expressões passe e siga, repetir por vários minutos a passagem das falanges em atendimento, paralisando esta ação mento-eletromagnética, quando indicado, voltando a fases anteriores, mas mantendo a ordem que a seta acima sugere. 3 e 4, emissão-recepção, ou 2, 3 e 4, absorção, emissão e recepção, ou 1, 2, 3 e 4, que é expulsão, absorção, emissão, recepção. Conforme a necessidade de reajustamento energético dos médios ou a dinâmica do atendimento. Nunca eliminar fases ou inverter ações. Evitar os procedimentos 1 e 4, que é expulsão e recepção, ou 1, 2 e 4, expulsão, absorção, recepção, ou 1, 3 e 4, expulsão, emissão, recepção, ou 1, 3 e 2, expulsão, emissão, absorção, ou 1, 2, 3, expulsão, absorção, emissão e expulsão, e etc. Por quê? Se voltarmos às explicações do significado de cada uma das fases, veremos que elas representam ações mentais, fluídicas e magnéticas complementares, além de corresponderem a atitudes sincronizadas entre os servidores encarnados e desencarnados. Subtende-se que a ordem auxilia o desenvolvimento e a harmonia do trabalho. Recomenda-se sempre encerrar toda a atividade de desobsessão por corrente magnética na fase de absorção, para que seja possível o necessário reajustamento fluídico de todos os médios, seguindo-se a prece final em regime coletivo. Dúvidas? Igualzinho. Alguma coisa diferente? Considerações finais? Muito bom, né? A gente fala como se a gente tivesse um trabalho, né, mediúnico, sem tirar nem pôr, né? Igualzinho. Às vezes até palavras assim que a gente lê, são até as mesmas que você usa lá dentro, né? As etapas e
assim, nos dando a diretriz, né, nos mostrando tanto que é necessário, assim, a gente sempre procurar, principalmente a fraternidade, né, entre todos nós, trabalhadores, para que o trabalho possa se realizar na sua totalidade, né. E o pão também é prejudicial, porque às vezes a gente, né, vem para o trabalho com sentimentos um contra o outro, tanto que a gente prejudica também, né? Da mesma forma que a gente leva na totalidade do aproveitamento, a gente também leva na totalidade do contrário. Não é verdade? Bem, graças a Deus. Só agradecer. Decide vocês dois aqui, mais. Eu falei que ele ia fazer até a prece, ele já até abaixou a cabeça ali. Já fechou os olhos? Eu faço. Mestre amigo Jesus, agradecemos, Senhor, essa tarde que tivemos, tanto aprendizado, Mestre, que levaremos por toda a nossa jornada, até quando, Senhor Jesus, deixarmos de passarmos pelo desencarno, levaremos conosco os Teus ensinamentos, o aprendizado, a certeza, Senhor Jesus, que temos que só Te agradecer pela Sua misericórdia gigantesca de nos proporcionar, nos oferecer essa oportunidade de trabalhar na Tua seara, como servos dos Teus servos, auxiliando tantos irmãos, Senhor Jesus, desencarnados, encarnados, e nos auxiliando também, Senhor. Que o Senhor possa vir fortalecer o nosso grupo de medianeiros, sob a direção do Senhor Geraldo, dando ao nosso irmão cada dia mais discernimento, instruindo, Senhor Jesus, sempre no propósito de auxiliar todos nós, do amar, servir e perdoar, Senhor Jesus. Obrigada por tudo. E assim encerramos este trabalho, encerramos essa tarde de aprendizado com a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos da prática de todo o mal. Que Deus seja louvado e que assim seja.